Meus queridos professores, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD Online. E convido vocês para ficarem comigo mais uns minutinhos para termos aqui uma palavrinha dentro da lição de número 4. Lição, uma promessa, uma esperança. Tivemos aí 3 lições impactantes. Basicamente falamos sobre pecado, a martiologia, né? Na lição 1, criados à imagem de Deus. Na lição 2, errando o alvo. Lição 3, pecado, a maior pandemia da história. E agora na lição de número 4, uma promessa, uma esperança. A nossa lição ela tem 3 tópicos. Os objetivos que estão associados aos tópicos. Primeiro, conhecer as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus. Bom, é bem evidente que a gente não vai conseguir atingir esse objetivo. Vai conhecer as profecias, então são muitas. E aí fica um pouquinho difícil para nós e os adolescentes elencar todas as profecias do Antigo Testamento. Tá? Então, vocês têm até alguns livros aí sobre profecias, então são muitas, a gente não tem como. Mas é claro, dentro daqui a profecia a respeito do nascimento de Jesus, nessa nós vamos trabalhar, tá bom? Então só melhorando aqui o objetivo. 2, entender alguns detalhes preditos acerca do nascimento de Jesus. Agora melhorou, né? Entender alguns detalhes, não são todos, né? Então, até porque até hoje muitos teólogos divergem sobre detalhes do nascimento de Jesus, principalmente na questão virginal, nascimento virginal. Então, esse aí é um grande problema para muitos teólogos liberais. Tá? Então, temos aí entender alguns detalhes do nascimento de Jesus e analisar o porquê de a vinda do Messias ser fonte de grande esperança. E para isso a gente vai retroceder um pouquinho. Na semana passada a gente viu Gênesis 4, depois passou para Gênesis 6. Já hoje a gente vai retornar um pouquinho para Gênesis, capítulo de número 3, versículos 14 e 15. E nesse texto nós vamos estar percebendo aqui uma fala de Deus à serpente. Permitam-me colocar aqui o texto. Tá? Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizesse isso, maldita serás, mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vinda. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá? Então temos aqui a fala de Deus, uma promessa. Vocês poderão trabalhar, é bom que trabalhem isso aqui, porque tem muita gente aí, muito pregador, mandando o povo esmagar a cabeça da serpente, tá? E pula na cabeça do diabo, e pula, e pula, e pula, e pula. Aí é interessante que você, querido professor, possa trazer aí um esclarecimento nesse sentido aqui desse texto, tá bom? Muitas Bíblias já têm aí comentários sobre versículos. Você pode pegar um comentário expositivo, versículo por versículo, e trazer uma exposição aqui. Nessa lição, tá? Normalmente eu não faço isso, mas nessa lição eu realmente recomendo o uso de um quadro, tá? Ou material que vocês possam escrever. Que o adolescente ele possa ir fazer a leitura, ir fazer a pesquisa na Bíblia e estar registrando isso. Mas isso porque vai facilitar. Somente ouvindo a captura dessa aula, a retenção ela é pouquinha. Na aprendizagem com áudios visuais, a ampliação é muito grande. E se você utiliza do artefato, utiliza do formato do próprio aluno participar e socializar, a aprendizagem chega a mais de 80% do material que você produz. Então, seria interessante aí um quadro ou cartaz de forma que vocês fossem associando
promessas e textos, promessas e textos, promessas e textos. E aí, é claro, vai ficar muito mais evidente e no final, não sei se você poderia fazer até um concurso de versículos decorados. Tá? O aluno que tivesse mais versículos decorados aí ganhava um chocolate ou alguma coisa desse tipo. Tá? Então você pode fazer isso e o aluno participar. Vai ser muito interessante nessa aula, porque o primeiro objetivo ele já é um objetivo desafiador. Conhecer as profecias do Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Tá? Então, nem o nome Jesus aparece, né? Aparece Messias. Então, já há uma dificuldade aí enorme. Tá? Então, fazendo isso, associando promessa, versículo, promessa, versículo, promessa, versículo, promessa, versículo, a aprendizagem vai ser maior. Tá bom? 3 tópicos são colocados para a nossa aprendizagem. Primeiro tópico, a grande promessa. Que grande promessa foi essa? Então a gente volta lá no capítulo 3 de Gênesis para poder entender o contexto aqui. Né? O contexto aqui fala da promessa no Éden. Depois, as promessas feitas a Abraão e depois a promessa e os profetas. A promessa no Éden já está aqui, ó, Gênesis 3:15, mas nós acabamos de ler 14:15. Tá? Então, esse material tem que estar fixo para os nossos alunos. É a promessa de origem e primária, e depois vão surgir novas promessas sobre o Messias. Então, a partir daqui, a gente já tem a promessa indicando, mas não aparece o nome Messias aí, irmão Gastone. Não aparece, é verdade, não aparece o nome de Jesus. Mas já aparece aí a indicação de Deus trazendo a responsabilização para a serpente, a agente aí da tentação e, por conseguinte, a agente que provocou pecado da humanidade e castigo para ela, castigo para a raça humana, né? Castigo para Adão, castigo para Eva, e consequências. Mas, em contrapartida, Deus já estava colocando aqui, né, a indicação de que seria da mulher que viria a salvação. Por isso, o tópico 3, né, objetivo 3, o porquê da vinda do Messias ser a fonte de grande esperança. Né? Então, vocês vão estar trabalhando nisso. Mas vamos lá. Depois disso, as promessas feitas a Abraão. A gente já começa com Abraão, que não era nem Abraão, era Abrão, capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fala com Abrão para que ele saísse da sua terra, saísse lá do meio dos seus parentes e fosse para uma terra que ele ainda iria mostrar. Pense numa fé, né, irmãos? Porque você chegar e dizer, olha, vai lá para São Paulo que lá já tem uma fábrica te esperando para trabalhar. Aí é bom demais, você vai embora mesmo. Quanto é a passagem, vou pegar aqui de madrugada uma passagem baratinha e vou embora. Já tem emprego certo? Né? Ou se for o caso, não, já tem emprego certo? Não, tá bom, eu divido ela aqui em 20 vezes e vou embora. Já está certinho. Mas Abraão ia ainda para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Né? Aprontou as suas coisas, pegou o que tinha aí, partiu. Né? E depois, é claro, Deus faz promessa, né, de uma grande nação. Temos aqui, então, logo em seguida, a promessa e os profetas. E aí a gente vai ter profetas fazendo menção do Messias. Eu gostaria apenas de frisar, eu não falei logo no começo da apresentação, mas frisar Atos capítulo 10, versículo de número 43, é a mensagem dessa lição, que equivale ao texto áureo da lição de adulto. Ó, todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem, por meio dele, o perdão dos pecados. Ora, todos os profetas, que profetas? Profetas ali daquele período, ou profetas também do Antigo Testamento. Mas no Antigo Testamento não se sabia
quem era Jesus, mas sabia-se que haveria de vir o Messias, o Salvador, haveria de vir o Redentor. E é esse que é apresentado, é esse que é anunciado. Então é necessário entendermos que no Antigo Testamento vai ter muitas profecias a respeito de Jesus, tá bom? Então, quanto mais profecias vocês elencarem junto com os alunos, mais textos eles vão ter para decorar. E se você fizer aquele concurso de versículos, quem decorou mais versículos vai ter aí maior chance de decorar mais versículos ainda, tá bom? Então, aproveitem a tarefinha. Dentro disso, nós temos aí o último livro do Antigo Testamento. Malaquias já associa, não é, o Salvador ao sol da justiça. Não apareceu o nome de Jesus, apareceu o sol da justiça. Não é? E aí vocês vão poder trabalhar. Malaquias capítulo 4, versículo de número 2. E outros textos. Por exemplo, nós temos aqui no segundo tópico, profecias sobre o Salvador. Né? A gente tem sobre o nascimento de uma virgem. E aí a gente tem, qual vai ser o nome dele? Emanuel. Mas Jesus não recebeu o nome lá, Emanuel, foi apresentado como Emanuel. Mas um nome que o identificava. Por quê? Porque Emanuel significa Deus conosco. Jesus, o Emanuel. Né? Então, a gente tem aí vários textos que vão colocando. Isaías, capítulo 9, versículo 6, é o que nós temos aqui. Né? Na vossa lição aparece Conselheiro Maravilhoso. Na versão corrigida, atualizada, a revista Almeida, e outras traduções, aparece primeiro Maravilhoso, né? Maravilhoso Conselheiro. Não tem vírgula aí. Há umas discussões teológicas sobre isso. Alguns pregadores até colocam como 5 características de Jesus. Ele era maravilhoso, ele era conselheiro, ele era Deus forte, ele era Pai da eternidade e Príncipe da paz. Só que não tendo vírgula, fica maravilhoso conselheiro, um só. Tá? Vai diferenciar alguma coisa, irmão Gastone, de conselheiro maravilhoso e maravilhoso conselheiro? Para mim, não. Ele continua sendo maravilhoso e maravilhoso conselheiro, tá? Não vai ter nenhum problema, mas algumas pessoas fazem alguma distinção, sim. Deus poderoso, corrigido Deus forte, não é? Pai eterno, Pai da eternidade, tá? Então, tem quem não goste muito de associar que Pai eterno é o mesmo que Pai da eternidade, mas Deus é eterno e é o Pai. Príncipe da paz. Então, permanece aqui essas características em Isaías, capítulo 9, versículo número 6. Então, vocês podem associar. Né? Então, está aqui características, profecias acerca de Jesus, acerca do Messias e o texto que é colocado. Profecia, texto, profecia, texto, profecia, texto. Tá bom? E aí vai colocando. E aí a gente vai ter o máximo de profecias possíveis, já que o objetivo primeiro é conhecer as profecias do Antigo Testamento. Né? Então, não tem como vocês pegarem uma aula aí e começar separando livro por livro no Antigo Testamento e trazer aí as profecias. Então, só não dá. Nem brincando vai dar. Não é só pegar o livro de Salmos e trazer as colocações sobre Jesus aí, não tem como. Então, é colocar o máximo que der. Tá? Então, neste caso, aproveitar a própria lição ou, numa pesquisa à parte, você trazer mais profecias acerca de Jesus. Tá? Promessas feitas dentro do nascimento. Aí vem o nascimento em Belém. Aqui seria uma ótima oportunidade para você trazer um mapa, colocando aqui a região de Israel. Tá? Eu disponibilizo aí para vocês o mapa, então vocês podem fazer o download, mas na própria CPAD tem mapas. Algumas bíblias de estudo, no final delas tem alguns mapas. Pronto, a minha tem, tá? Meu aqui está preto e branco, mas vocês podem utilizar muitos mapas aí que são coloridos, tá? Então eu vou colocar esse aqui para vocês, a terra de Israel no tempo
do Novo Testamento, e que vai aparecer aí Belém. Então você destaca as cidades de Jerusalém e a cidade de Belém para ver um pouquinho da distância, um pouquinho também da Galileia, ter uma noção aí de Nazaré, aí onde Jesus ele passou, mas que nasce em Belém. Belém. Aqui, professor, você pode trazer também uma diferença nas duas Beléns, tá bom? E trabalhar a Belém que Jesus nasceu, né? Belém de Judá. E dentro desse tópico 2, nós temos ainda homem de dores, referindo-se a Jesus, a sua experiência como ser humano, né? E como é que Deus ele vem a esse plano terrestre e passa a ser um homem de dores. Pois é, ele abdicou da glória e veio sofrer para sentir o que você, o que eu, o que nós sentimos. Né? E aí trabalhar com os vossos adolescentes este título, em Isaías 53:3. Não apareceu o nome de Jesus, mas mais uma vez um título. Tá? Homem de dores. Tá? Em Isaías 53 nós vamos ter um texto enorme falando sobre Jesus. Fechamos aqui o tópico 3. Uma grande esperança. A luz brilhou, a verdadeira libertação e o nascimento de uma criança. Desse texto, vocês vão ter o maior tempo para se dedicar ao nascimento da criança. Né? Então, trazer aí, mais uma vez, o resgate do tópico anterior sobre o nascimento virginal, trabalhar aqui reforçando. Dentro desse nascimento de uma criança, as qualidades dessa criança, né, um conselheiro maravilhoso, na nova tradução da linguagem de hoje, ou maravilhoso conselheiro na versão corrigida. Trabalhar essas qualidades de Jesus em Isaías 9, versículo 6, é uma promessa, e trabalhar as promessas acerca de Jesus associando aos dias de hoje. Até porque se nós ficarmos apenas com o que foi, sem a contextualização, não fazemos muita coisa. Mas esse Jesus, que é maravilhoso conselheiro, ele continua sendo o nosso Jesus maravilhoso conselheiro, tá bom? E aí, fechando essa aula, vocês poderão trabalhar sobre a verdadeira libertação. Tá? Eu coloquei numa ordem contrária. Primeiro eu trabalharia o nascimento dessa criança e depois a verdadeira libertação. Tá bom? A fonte de todo o problema de Israel e de todo o mundo não era a subjugação política do Império Romano, mas o império do mal e do pecado. Né? E quem é que liberta do pecado? Jesus, o nosso Salvador. Querido professor, querida professora, que Deus vos abençoe e espero que vocês possam aproveitar essa lição, trazendo aí para os vossos adolescentes o máximo possível do conhecimento sobre a promessa dessa vinda de Jesus, e essa promessa gera no povo dele esperança. Então, uma promessa, uma esperança para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar.
Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.